um autor de um livro chamado A Catedral de Turing, que é o Joseph Dyson, e ele diz assim: o Facebook define quem nós somos, a Amazon define o que nós queremos, e o Google define o que nós pensamos. Né? Então, o resultado da nossa interação com essas ferramentas, com esses recursos, e isso aqui são apenas 3 exemplos, né? Eles meio que delimitam e definem um pouco daquilo que somos nós neste ambiente da interação com estas ferramentas digitais. Né? E aí, se nós formos ver um pouco da importância deste cenário, destas ferramentas digitais, e aí eu incluo, claro, as redes sociais online, eu incluo os diferentes websites que nós temos disponíveis no ambiente da internet, eu incluo também os diferentes aplicativos que nós temos cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Definindo inclusive as nossas interações sociais. Né? Eu queria apresentar alguns números para vocês, que está no slide seguinte, muito provavelmente vocês saibam, né? Mas eu acho que vale a pena esse registro, né? Do pouco do que é este cenário do alcance das redes sociais, aplicativos, websites. Né? E o dado mais recente do Facebook, por exemplo, é de um total de quase 1,5 bilhão de usuários ativos, segundo o trimestre de 2015. Evidentemente que quando a gente fala destes números, fala da importância destas ferramentas no cenário que nós estamos vivendo no momento, né? Evidentemente que a gente é levado a crer naquilo que o Pierre Levy chama de uma ciberdemocracia, ou uma cyberdemocracia. Né? E nós estamos diante dessas ferramentas, dos recursos que elas nos permitem, diante de uma democracia cibernética, de uma democracia que se faz nesse âmbito do digital, saímos diante que essas ferramentas nos apresentam. E o Pierre Levy, coloca essa questão de uma cyberdemocracia numa contraposição entre o que a gente pode chamar de uma transparência generalizada e uma assimetria da visibilidade, querendo ele marcar o que é a diferença entre o momento em que nós estamos vivendo de uma transparência generalizada em que todos nós participamos, todos nós emitimos as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, né? Nos manifestamos, portanto, enfim, temas de muitos e muitos trabalhos, e que isso representa, evidentemente, um contraponto ao poder autoritário que não permite uma visibilidade simétrica, que faz exatamente da forma de participação a mais contida e a mais presa possível. Né? O que eu quero trazer como debate, como discussão, é exatamente o que representa neste ambiente aquilo que é resultado do sigilo, resultado de uma lógica que não nos conta tudo, que nos define e que nos apresenta resultados sob uma lógica à qual nós não temos acesso, sobre a qual a gente não tem menor controle. A gente pode estar sendo levado a naturalizar uma série de resultados aos quais a gente tem acesso neste ambiente da internet, que nós simplesmente considerarmos que são resultados técnicos ou são resultados imparciais, né? Como um dia a gente foi levado a considerar que o jornalismo, na sua prática, era também imparcial e objetivo. Entram os algoritmos dentro desta noção de ciberdemocracia, né, que vem do Levy. Nós temos, portanto, uma série de ações que todos nós já conhecemos, de alguma forma tomamos conhecimento, que são ações de empresas e ações de governos, escondidas por trás de acordos de confidencialidade, métodos proprietários, ou seja, métodos de exibição de resultados ou de ações no ambiente virtual, no ambiente da internet, que são especificamente proprietários, que são, portanto, de empresas, né, que não são abertos, portanto, não são open source, e também de algumas regras de mordaça que definem as ações dessas diferentes instituições, empresas e governos. Né? E ao contrário desta ação, muitas vezes regidas por acordos de confidencialidade, nós estamos, como indivíduos,
tempo todo submetidos a um modelo em que nossas vidas são verdadeiros livros abertos, né? As nossas comunicações estão aí disponibilizadas no ambiente da internet, livremente disponibilizadas para todos, né? Mas todas essas nossas mínimas ações estão sendo cada vez mais registradas. O modo como eles agem, os resultados que nos são colocados à vista. E ele diz o seguinte: câmeras de vigilância, coletores de dados, redes de sensores e super cookies, já falo um pouquinho melhor do que é cookies, registram quão rápido nós dirigimos, que pílulas, remédios nós estamos tomando, quais livros nós lemos, quais websites nós visitamos. A lei, tão agressivamente protetora do sigilo do mundo do comércio e até muitas vezes da área governamental, está aí o caso da NSA, né, é cada vez silenciosa quando se trata da privacidade das pessoas. Quer dizer, a lógica que define o máximo de publicidade aos nossos mínimos atos na internet não é o mesmo que rege ou que define a ação de empresas e de governo nesse ambiente. O Snowden fez, e ele mesmo diz assim durante uma entrevista para a diretora do documentário. Ele diz assim: a partir de agora sabemos que todas as fronteiras que você cruzar, cada compra que fizer, cada telefone que discar, cada torre de celular por onde passar, amigos que tenha, site que visitar, assunto que digitar, assunto que buscar na internet, estão nas mãos de um sistema cujo alcance é ilimitado, mas as garantias não são, né? O Snowden, conhecedor profundamente dessa lógica que rege a ação dessas ferramentas, né, das ações de governos e empresas dentro dessa lógica do algoritmo, né, já alertava a diretora do documentário sobre o que representava, inclusive, o contato dela com ele para produzir aquele documentário. Algoritmos e uma série de outros protocolos, evidentemente, né, são definidores de resultados aos quais a gente tem acesso na internet e como eles estão definindo modos de ver, estão me mostrando, portanto, visões de mundo a respeito dos mais diferentes temas com os quais a gente lida na nossa interação com a internet, sem que nós tenhamos a possibilidade nenhuma de questioná-los ou de saber como é que eles estão sendo produzidos. Buenos Aires, evidentemente, que significava procurar passagem aérea, procurar hotel, né? E eu, numa busca na internet, vejam vocês lá, Buenos Aires, né, mais passagens aéreas, eu obtive 15 milhões de resultados. Na sequência, deixei aberto o meu e-mail, Hotmail, deixei aberto o Facebook, deixei aberto o Twitter, deixei aberto, eu entrei em sites de jornais que eu costumo visitar. E na sequência, eu tive uma enxurrada de anúncios e, por fim, a página do MSN também, isso em questão de segundos, né? Quer dizer, eu estava neste momento sendo o tempo todo rastreado, e essas coisas são feitas, elas só acontecem porque, diante deste monitoramento, que se faz através dos algoritmos, que se faz através desses recursos, né, que não é à toa que Google, Facebook empregam engenheiros, programadores, né, pessoas altamente competentes para programar, e nós passamos a ser alvo desta publicidade excessiva, intensa, em questão de cidade, de um resultado como este, né, de vários anúncios publicitários que, na sequência, segundos depois, aparecem nas nossas diferentes páginas que nós acessamos, em função de uma busca do Google, né, estão se instituindo cada vez mais, sob essa lógica do algoritmo, uma série de noções que se definem a partir de critérios que muitas vezes nós não temos a menor noção de como eles estão sendo. Saiu uma notícia do jornal El País que diz o seguinte: vivemos na era dos algoritmos. O que nos é mostrado nos resultados do Google, do Google, do Facebook ou em outras plataformas é decidido por uma fórmula cada vez mais complexa que seleciona o melhor para satisfazer os interesses do usuário e da empresa. No entanto, ainda há muitos os que pensam que veem o que existe e não o que o algoritmo acredita que devem ser, né, o mais importante, o mais destacado, né?
Mas não é assim. Em função da intenção dos usuários, da interação dos usuários com os amigos e atividades que ele faz, o Facebook define seus interesses e mostra o que provocará mais interação, para que permaneçam mais tempo na rede e, deste modo, gerem mais receita para as empresas, né? Portanto, a noção de algoritmo, né? Portanto, um cálculo, portanto, um trabalho matemático, de certa forma, que envolve um cálculo que vai definir essa série de valores e critérios que nos são colocados à disposição, é um pouco, né, do que a gente pode discutir a respeito de algoritmos. Eles só dizem que informações eles pedem. Os nossos números de cartão, o número do nosso telefone, o tipo de navegador que nós estamos utilizando, o nosso e-mail, evidentemente, o IP, né, o registro dos nossos computadores, tudo isso está sendo devidamente registrado. O que é este cenário em que os algoritmos têm uma importância, ou cada vez mais estão definindo para nós o que é o nosso ambiente na internet, né? Como é que ele pode ser discutido ou pode ser avaliado pelo aspecto da mediatização, que é o que nos interessa, né? E eu pensei sobre duas perspectivas mais imediatas. Eu dividi em uma perspectiva diacrônica e uma perspectiva mais sincrônica, né, do processo da mediatização. E eu digo o seguinte: sobre a perspectiva diacrônica, penso essa lógica dos algoritmos como incluída sob essa perspectiva da mediatização, considerando como fenômenos midiáticos contemporâneos no ambiente da internet, portanto, através das redes sociais online, dos aplicativos e dos diferentes sites com os quais nós interagimos, e funcionam sob essa denominação da Web 2.0, né, essa expressão mais conhecida daquilo que é uma internet que nos permite esta interação e esta participação, e sob a lógica dos algoritmos, como é que esses fenômenos midiáticos, né, contemporâneos no ambiente da internet, e sob a lógica dos algoritmos, se inserem na evolução das condições produtivas do funcionamento de sentido das sociedades. O que isto representa, se a gente pegar uma evolução da nossa interação, da nossa participação no ambiente da internet, né? Se nós pegarmos uma web antes dessa web 2.0, a nossa capacidade de interação e de participação era muito pequena, né? No momento em que a gente tem, isso se institui como espaços nos quais a gente pode se expressar, né? Constituindo um espaço, um ambiente de uma expressão pública, o que isso significa numa evolução dentro dessas condições produtivas do funcionamento de sentido nas sociedades? Esta é uma das minhas preocupações, uma das questões, portanto, que eu quero avaliar. No viés mais sincrônico, a minha preocupação é quais os efeitos que a lógica algorítmica dessas tecnologias digitais da comunicação tem sobre o funcionamento do espaço público, já que não somente estabelece um amplo campo de exercício da liberdade de expressão, ou da ciberdemocracia lá do Levi, mas também transformam, atualizam, e eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar, né? Na medida em que transformam, atualizam os contornos da vigilância, né? E aí a minha questão, como meio para discutir, nós estamos neste ambiente dos algoritmos, continuamos sob uma lógica do panóptico, continuamos sob uma lógica da vigilância que é de natureza panóptica, por exemplo, à la Foucault, né, se nós quisermos. Nós vivemos em um mundo regido por uma espécie de mão invisível, né, aproveitando aqui da metáfora do Adam Smith, dos algoritmos, os algoritmos como uma mão invisível que está atuando e, portanto, definindo para nós uma série de resultados que definem, por exemplo, scores, né, rankings, estratégias, melhor, pior, maior, menor, né? E nós, evidentemente, muitas vezes naturalizando essas questões.